Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um Radar Previdenciário. Hoje vamos falar sobre um tema muito relevante para advogados e também para segurados, ok? Que é o tema 606 do STF, julgado agora recentemente. Gente, mas antes eu peço a vocês que se inscrevam no canal, aqui no canal da Rede Previdência, no YouTube. Aperte aí no sininho para receber as nossas notificações, curtam o vídeo, comentem, né, e compartilhem esse vídeo com os amigos, ok? Vamos lá, tema 606 do STF. O que é que esse tema trata? Esse tema trata sobre duas questões importantes. Primeiro, de qual justiça é a competência para apreciar o ato de demissão de empregado público, que são aqueles empregados das estatais, né? As estatais são as empresas públicas, as sociedades de economia mista, né, que fazem parte lá da administração pública indireta. Bom, esses empregados públicos, se demitidos, esse ato de demissão deve ser apreciado por qual justiça? O tema 606 enfrentou essa questão. Também a questão da aposentadoria desses empregados públicos, né? Se o empregado público, se houver a concessão de uma aposentadoria para esse empregado público, ele tem o direito de permanecer no emprego público ou deve ser afastado, né? Deve ser desvinculado desse emprego público. Esse tema, esse aspecto também foi enfrentado pelo tema 606 do STF, né? Então vamos lá. Vamos tratar primeiramente da competência, né? A competência para apreciar o ato de demissão é da justiça comum ou é da justiça especializada, justiça do trabalho, né? Entendeu o STF que é da justiça comum. Por que entendeu assim? Porque entende que a natureza da demissão tem natureza de ato administrativo, né? Se é um ato administrativo, não pode se equiparar àquela demissão que põe fim ao contrato de trabalho lá nas relações privadas entre empregado privado e empresa privada, tá bom? Se tem natureza de ato administrativo, diz lá no tema que é o ato constitucional administrativo. Então, nesse caso, deve ser apreciado pela justiça comum e não pela justiça do trabalho, tá? Com relação à permanência no emprego público em caso de demissão, qual foi o entendimento do STF? Entendeu que depende, né? Se esse empregado público, né? Se a ele houve a concessão de uma aposentadoria pelo regime geral de previdência social, nós vamos ter duas situações, segundo o entendimento firmado no julgamento do tema, né? Se foi concedida uma aposentadoria pelo regime geral de previdência social, se essa concessão se deu antes da emenda 103 de 2019, aí nesse caso ele poderia sim continuar, né, tanto recebendo aí a aposentadoria quanto na permanência no emprego público. Se foi concedida antes da emenda constitucional 103 de 2019, explico daqui a pouco por quê. Agora, se foi concedida depois da emenda constitucional 103 de 2019, não haveria mais a possibilidade de permanecer no cargo. Tem que ser afastado em caso de aposentadoria pelo regime geral. A primeira coisa que a gente tem que discutir, por que é que o STF fala em aposentadoria do regime geral? Ora, sabemos que todos os empregados públicos são vinculados ao regime geral, né? Eu nunca vi nenhum empregado público ser aposentado por outro regime que não seja o regime geral. Mas se o STF falou especificamente nessa situação, admite-se aí a possibilidade, de repente, em algum município, né, haver a vinculação a um regime próprio. Eu, particularmente, nunca vi, tá? Pode ser que exista, também não vou descartar, já que o STF entendeu que usou, né, na redação do tema essa lógica, né, de que se for concedido pelo regime geral, haveria aí duas situações. Se antes da emenda, continua no emprego público, se depois da emenda teria que se afastar, tá? Então, a primeira situação é essa. Poderia ou não poderia ser por outro regime que não o geral? Eu nunca vi, né, sempre vi pelo regime geral, já que os empregados públicos
o regime é contratual e eles são vinculados ao regime geral. Então, toda aposentadoria é concedida pelo regime geral. Então, repetindo, se a aposentadoria for concedida pelo regime geral, pode permanecer se a concessão foi antes da emenda, né, da emenda 103 de 2019. Não pode permanecer se a concessão foi depois da emenda. Mas aí já surge outra questão, gente, além dessa discussão, se existe ou não existe empregado público que foi aposentado por um regime diferente do geral, né? Eu acredito que não tenha nenhum caso no Brasil, né? Mas vamos admitir que há possibilidade, já que o STF afirmou nesse sentido, né, de que se for pelo regime geral, aplica-se essa regra. E se não for, também aplica-se outra regra. Se for, ou seja, pelo regime próprio, teria que ser afastado de todo jeito, né? Imagina, então, um empregado público que se aposentou por um regime próprio. Não estou dizendo que existe essa possibilidade. Vamos admitir que sim, né? Aí, nesse caso, ele tem que ser afastado de toda forma, tá? Só se for do regime geral é que há a probabilidade de não ser afastado se a concessão da aposentadoria se deu antes da emenda. Se deu depois, também tem que ser afastado de toda forma, tá? Mas a questão também que deve ser levantada é que não é tão simples assim como está na redação do tema. A redação do tema fala a partir da concessão. Então, o marco inicial para saber se tem ou não tem direito é a concessão da aposentadoria. Se concedida antes da emenda, teria direito de permanecer no cargo. Se concedida depois da emenda, não teria o direito de permanecer no cargo. Então, o marco temporal é o ato de concessão. Mas sabemos que há situações que são mais complicadas, como, por exemplo, aquela situação em que o empregado público requereu antes da emenda, né, e foi concedido depois. Ou mesmo ele adquiriu o direito à aposentadoria antes da emenda, requerendo depois e sendo concedida depois. Ou adquiriu o direito, né, preencheu todos os requisitos, implementou todas as condições antes da emenda, requereu antes a emenda, mas foi concedida depois. Então, há situações que não ficou, no meu entender, totalmente claro no julgado. Por quê? Porque não foi enfrentada essas situações específicas. Utilizou-se apenas na redação, né, da tese, né, que seria com a concessão da aposentadoria. Então, pouco importa, pelo menos a princípio, pelo que está na tese, né, na redação, pouco importa se requereu antes ou depois. O que vale seria o ato de concessão. Me parece que ainda há pano para manga para se discutir essa questão, né? Até porque a própria norma, né, fala em concessão de aposentadoria, ou seja, a norma constitucional citada no julgado, que é o parágrafo 14 do artigo 37 da Constituição, o que é que ela diz? Ela diz o seguinte, olha, a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, ou seja, fala expressamente em emprego público, né, inclusive de regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Então, o que é que diz o parágrafo 14 do artigo 37? Que se for concedida a aposentadoria, veja, a aposentadoria concedida, então fala em concessão. Então, não só a norma constitucional, novel, né, a nova norma constitucional, o parágrafo 14 do artigo 37, que foi incluído pela emenda 103 de 2019, fala em concessão, porque usa a expressão a aposentadoria concedida, como também agora o tema, né, 606 do STF, que fala em concessão também, a partir do momento da concessão. Então, tem que se discutir essa questão, né, porque a concessão é apenas um dos 3 momentos em que há aí essa discussão sobre a prevalência ou não de direitos previdenciários, de efeitos previdenciários, né? Nós temos o momento do direito adquirido, que a própria Constituição fala que a lei não vai ferir o direito adquirido, né? A lei não pode ferir o direito adquirido. Então, nós temos aí um momento do direito adquirido, que pode ser antes da emenda 103 e a concessão ser depois. Nós temos o momento do requerimento, né, que pode ser antes da emenda e a concessão ser depois, né? Bom, mas enfim, essa discussão eu acho que vai tomar corpo agora, né? Acredito que não para por aqui, por conta desses aspectos que não foram enfrentados no tema 606.
Mas como ficou firmada a tese para a gente finalizar e o vídeo não ficar muito longo? A tese firmada foi a seguinte, olha, a natureza do ato de demissão do empregado público é constitucional administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão. Então, a competência ficou determinada à Justiça Comum e não à Justiça do Trabalho. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego. Veja, a concessão, né, da aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do artigo 37, parágrafo 14 da Constituição, salvo, e aí vem a exceção, por isso que tem duas possibilidades, né? Salvo para as aposentadorias concedidas, fala novamente em concessão, olha, aposentadorias concedidas pelo regime geral de previdência social, não sei se poderia ser por regime próprio, nunca vi, mas fala pelo regime geral de previdência social, até a data de entrada em vigor da emenda constitucional 103 de 2019. Né? Então, ou seja, até a data da emenda, né, seria uma ressalva, né, a possibilidade, então, de permanecer na atividade, se permanecer no emprego público, ok? Então, pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo Radar Previdenciário com mais um tema relevante aqui na nossa Rede Previdência. Até lá, tchau, tchau.